Sejam bem-vindos mais uma vez ao Fórum de Casados. Desta vez eu trago aqui a lição número 2, contida naquilo que nós mencionamos, as 10 lições sobre o que a esposa gostaria que o seu esposo soubesse. E a segunda coisa que mencionamos lá como segunda lição é que ela queria que você soubesse que os seus ouvidos são muito importantes quando ela quer ou estiver a falar. Vou ler um texto bíblico que vai nos ajudar muito. Se nós olharmos na Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 34 a 35, a palavra do Senhor diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Este texto eu não quero usar para trazer alguma polêmica doutrinária sobre o fator mulheres falarem ou não falarem na igreja, mas eu quero apenas chamar a atenção à questão que até houve necessidade de serem recomendadas mulheres para interrogarem aos seus maridos onde? Em casa. O que quer dizer? A questão de falar é uma questão muito, mas muito importante para as mulheres. As mulheres precisam de falar. E muitos homens casam despreparados, sem saber que com quem estão a casar é uma espécie, a mulher é uma espécie que tem essa necessidade, tem como característica a questão falar. E em Coríntios nós compreendemos que essa questão de falar estava a influenciar até na igreja, até tomar essa decisão de que, olha, então a partir de agora as mulheres devem ficar caladas na igreja, porque não é decente começarem a falar descontroladamente na igreja. Mas ficou a recomendação que, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos. Então, até como recomendação bíblica, espera-se que exista um momento onde as mulheres estão a falar com os seus próprios maridos. Então, se existe esse momento como recomendação, é importante levar a sério, você que é homem casado, levar a sério a questão de falar. As mulheres gostam, as mulheres precisam, as mulheres necessitam tirar para fora. Agora, a questão é, o que elas falam? Quem é casado sabe dizer que em algum momento a sua esposa deve ter dito assim: amor, vamos conversar. E a resposta que veio da parte do homem é: sobre o quê? E a mulher olhou para você e disse: qualquer coisa, vamos falar. Quer dizer que dentro da mulher existe essa questão de querer falar. Mas a diferença é que o homem, quando lhe é dito vamos falar, ele quer um tema, ele quer que se identifique alguma coisa sobre o que quer se falar. Mas a mulher não é assim. A mulher quer falar sobre tudo que passar pelo cérebro, tudo que lhe vier à mente. E enquanto estiver a começar a falar sobre um aspecto, ela vai e pega logo em um outro aspecto. E enquanto o homem está a processar para poder encontrar uma resposta ou para poder se enquadrar na conversa que a mulher está a trazer, normalmente ele vai descobrir que a mulher já meteu um outro assunto, já começou a falar sobre uma outra coisa. Será que isso é anormal? Será que a tua mulher deve ser esforçada a mudar? Não, ela não precisa mudar. O que ela precisa é compreender que agora que ela é casada, o seu esposo pode não estar 24 horas preparado para ouvir a ela. Então, o que deve acontecer? Homem, ela gostaria que você soubesse que ela é mulher e é que ela precisa falar, que ela quer falar consigo em algum instante. Você pode passar o dia todo a trabalhar e enquanto ela estiver, por exemplo, em casa, ou mesmo que ela também seja uma mulher que trabalha, quando volta a casa, o homem normalmente pode ter como plano chegar a casa, ligar a TV, ver o noticiário, jantar, dormir. Se tu fizeres isso durante um mês, acredite que estarás a destruir o seu casamento. Porque enquanto tu projetas isso, a mulher está a projetar: quando meu esposo voltar, eu vou conversar. Sobre o quê? Tudo o que vier a peito, tudo o que vier em mente, eu vou falar. E enquanto ela faz isso, ela gostaria que você soubesse que você deve estar pronto. Os teus ouvidos são importantes nessa altura, porque ela vai falar e ela quer alguém acompanhando o que ela está a falar, alguém respondendo o que ela está a falar e assim sucessivamente.
Então, existem algumas estratégias importantes que você precisa aprender como homem para fazer com que esta necessidade dela falar seja satisfeita. Imagine só que você é alguém que trabalha e o seu trabalho traz um desgaste físico e normalmente quando chegas a casa já estás cansado. Então, você precisa agendar, deixar claro para ela que tu estás a reservar momentos, estás a reservar dia de semana, estás a reservar horas e horas só para estar com ela e falar. Para ela falar tudo que ela vem em mente, tudo que ela tem em peito, tudo que ela guarda durante a semana, quer lhe contar, quer lhe mostrar, quer falar e assim sucessivamente. Você precisa agendar. Na sua agenda tem que constar um tempo para minha esposa falar. E se você fizer isso, se fizer saber isso a ela, você verá que vai mudar a vida dela de uma forma muito grande. Você deve agendar para se ligar a ela. O que quer dizer se ligar a ela? Se tu queres noticiário, tu ligas a TV. Se tu queres assistir o filme, tu ligas a TV, ligas o computador, ligas seja lá qual o dispositivo está a usar. Mas agora, chegará um momento em que você precisa desligar o telefone, desligar o computador, desligar a TV para se ligar a ela. Que ela passe a ser alguém que também pode ser ligado por si, para ela poder falar e você estar pronto para poder ouvir. Acredite que há pessoas fanáticas ao futebol que enquanto o jogo estiver a decorrer, ninguém deve falar, ninguém deve atrapalhar. Ele nem sequer levanta para pegar um copo de água. Por quê? Está a prestar atenção ao jogo. Então a mulher também quer notar que o seu esposo tem estado a reservar um tempo para prestar atenção, onde ninguém deve falar. Nenhuma chamada vai ser atendida, nenhuma mensagem vai ser reparada. Por quê? Porque ela também é importante na sua vida. Também é importante que você repare para os dias de folga. Agende os dias de folga para sair com ela, para ela falar. Não é preciso ter nada agendado. Que apenas uma folga para ela falar. Onde você só acorda, faz seu banho, pequeno almoço, senta para ela falar. E até o final do dia, ela falar, até que ela se farte e não tenha mais nada para falar. Então, se você fizer isso, você verá que vai estar ajudando muito o teu relacionamento, o teu casamento. Não use os feriados que ela podia estar a imaginar que podiam ser usados em prol do vosso relacionamento para a prática de alguma outra coisa sem que ela saiba. Por exemplo, vem um feriado ali na frente, então não agende esse dia para ler apenas, enquanto ela está a agendar esse dia para estar consigo, para falar. Não agende esse dia para escrever, se você é escritor. Não agende esse dia para você meditar, para você ler a Bíblia, para você orar. Combine com ela, entenda-se com ela. Porque enquanto você pensa em ler, enquanto você pensa em meditar e falar com Deus, ela quer falar consigo. E acredite que enquanto ela não estiver satisfeita, até a sua oração diante de Deus não será recebida. Então, a mulher precisa falar. Fique pronto para isso e enquanto você importar-se com a questão dela falar, isso vai ajudar muito o seu relacionamento. Então, esta é a lição número 2, contida naquilo que é o nosso tema, aquilo que ela gostaria que o seu esposo soubesse. Então, ela gostaria que o esposo soubesse que os seus ouvidos são muito importantes quando ela quer e ela está a desejar falar. Para terminar, eu quero dizer para você que é casado, você que namora, as mulheres falam. Muito obrigado, até a próxima.